Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. No nosso entretenimento e geopolítica, eu sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História, escritor do Brasil ao Cão. Bom domingo para todo mundo. Beleza, Gabris? Tudo tronks. Vamos de hoje, que hoje é bem interessante o filme que nós vamos falar. Primeiro, vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever e deixar seu comentário, tá? Nesse vídeo, se você curtiu, se você curtir e tal. Estamos aumentando e queremos mais ainda, né? E até porque entretenimento não é ficção e ficção também às vezes não é entretenimento, mas a gente sempre traz algumas coisas interessantes do ponto de vista geopolítico. Como é que é a frase, Gabs? Para vocês não custa nada, mas para a gente custa muito. O like. É isso E aí, o galera. comentário também, né? Para dar aquela ajudada, aquela guinada e aquela impulsionada. É isso aí. Então, galera, deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário, dê sugestões que você prefere que a gente faça na próxima semana, no próximo domingo, né? Então, vamos lá, deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal e deixando o seu comentário. E vamos que vamos. Olha, já vou pegar aqui a nossa miniatura, que é interessante, sobre o Guerra Civil, que foi um filme lançado em 2024 e foi um filme que chocou Washington, né? E por que isso? Guerra Civil. Os Estados Unidos estão caminhando para isso? É uma pergunta. Pergunta que nós fazemos. O filme que chocou Washington. Bom, primeiro, por que foi um choque para Washington esse filme? É interessante a gente analisar. Bom, o filme, se a gente olhar as histórias dos Estados Unidos e dos filmes americanos de Hollywood, Estados Unidos já foi destruído por alienígena, já foi destruído por tsunami, já foi destruído por meteoro, já foi destruído por vulcão até, no 2012, já foi destruído por congelamento, lá no negócio do filme do Dia Depois de Amanhã, congelamento geral e tudo mais. Já foi destruído por tudo, né, na história da ficção. Mas é muito interessante isso, né, porque ele nunca na ficção, pelo menos moderna, tinha sido destruído pelo próprio americano. E esse filme se trata de uma guerra civil, uma ideia distópica, né, num futuro distópico, vamos botar assim, e que é distópico, ficcional, em que em que os Estados Unidos entram em uma guerra civil. E isso que é interessante, né, Gabs? Porque eu acho que é muito plausível a gente pensar que o ser humano pode destruir o próprio país, né? Não alienígena, né? É mais fácil o ser humano destruir o próprio país do que um alienígena, do que um meteoro, do que uma catástrofe ambiental. A tecnologia, eu vou até colocar em stand-by, que a tecnologia realmente está avançando demais nesses últimos tempos. Nós temos lives sobre isso, vídeos, enfim. Recomendo que vocês se inscrevam no canal e vejam o nosso conteúdo. Então, ok, a tecnologia ela pode chegar nesse nível, mas eu ainda acho que ela é responsabilidade do ser humano, obviamente. Então, é muito mais fácil o ser humano destruir, né, o próprio país do que essas catástrofes naturais. E os Estados Unidos não estava acostumado com essa ideia, né? Diferente de nós brasileiros. Nós brasileiros sempre colocamos o nosso povo como o grande responsável pela catástrofe do país, ou às vezes a gente já fez minisséries sobre isso, sobre guerra civil e tudo mais. E isso é muito interessante também, porque os Estados Unidos teve guerra civil na história dele. Ele teve guerra civil, ele teve guerra civil, estados contra estados. Então, parando para pensar sobre esse filme, né, ele choca por isso. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa absurda você pensar que os Estados Unidos possam entrar em guerra civil, ainda mais vendo o que a gente vê hoje. Agora, o filme tem muita coisa de ficção também que eu não recomendo que as pessoas levem muito a sério. A primeira coisa, e aí a gente pode comparar com a realidade atual e do passado, é o seguinte. Primeiro, as grandes lideranças que vão contra o país dos Estados Unidos é quem? Califórnia e Texas. Pô, meu irmão. Califórnia e Texas unidos em alguma coisa, pelo menos na conjuntura política atual, é chance quase zero. Entendeu? Chance quase zero. Chance bem zero. Por quê? Porque Califórnia é um estado democrata e algumas cidades até bem radicais nesse sentido, e Texas é um estado extremamente republicano. Quando a gente fala democrata e republicano, nós falamos conservador e progressista, vamos botar assim. Então,
cultura, a ideia de país e tal, e ainda mais nos Estados Unidos, que tem essa coisa da representatividade muito forte nos estados e tudo mais, ela é muito diferente dos dois estados, entendeu? Então, isso é muita ficção. Isso é uma coisa, eu acho até que fizeram de propósito isso. Califórnia e Texas contra um país, o país Estados Unidos, o Washington DC, vamos botar assim a capital. É muito diferente, é muito ficção. Outra coisa também, e aí vamos pensar em guerra civil. Quais são as razões de uma guerra civil, por exemplo? Isso é uma coisa importante. O filme, por exemplo, né? Então, o filme, por exemplo, ele não deixa muito claro quais foram as razões que iniciaram a guerra civil. O filme acompanha dois jornalistas. Ih, caiu aí. O filme acompanha dois jornalistas, sabe, na história, que registram, né, essa guerra civil totalmente, mas o filme não diz exatamente os motivos, sabe, do caso que ocasionou a guerra civil. Os dois jornalistas interpretados, um pela Kristen Dunst, que fez a Mary Jane, do melhor Homem-Aranha de todos, eu acho, os primeiros, né, com o Tobey Maguire, enfim. E outro é o Wagner Moura, nosso ator Wagner Moura, né, que faz o outro jornalista. E eles acompanham, né? Aí encontram uma menina, enfim, que está fazendo estágio, e mais um senhor mais experiente. 4 jornalistas, fotógrafos, enfim, que vão registrando o momento e que vão para o Washington na história. E eles vão passando pelos estados, passando por várias situações adversas e tal. Mostra, né, um Estados Unidos em guerra civil. Mas não especifica qual a razão. Ele deixa entender algumas das razões. E o que o filme deixa entender? Que as razões da guerra civil são um pouco pelo autoritarismo do presidente, o que basicamente não deixa muito claro, mas dá a entender que é por um pouco de autoritarismo, e por, especificamente, desinformação. Ou seja, cada estado, né, o país, por exemplo, ele tem uma narrativa, né, o presidente tem uma narrativa, e os estados de secessão, né, aqueles que querem separar Califórnia e Texas, junto com a Flórida também parece que está unida, Carolina do Sul que não aceita, mais ou menos, enfim. Esses estados têm uma outra narrativa. Então, essa guerra de narrativas é muito predominante no filme. Mas eu também acho isso ficção, porque eu não acho possível que a narrativa seja capaz de dividir uma nação, de criar uma guerra civil. Eu não acho que, mesmo que esteja uma guerra de informações, eu não acho possível isso. Tudo bem, as pessoas começam a descredibilizar as instituições no filme por conta da narrativa, isso pelo menos é colocado em questão, mas eu não acho que isso seja possível. Tá? O que é possível para se fazer uma guerra civil? A gente tem que olhar para a história. Guerras civis acontecem geralmente por questões econômicas. Sabe? Quando há muita miséria, quando há muita fome, e aí isso cria o quê? A divergência política, e essa divergência política se transforma numa coisa mais radical, que é uma guerra civil. E aí você vê, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a guerra civil americana mesma, que aconteceu no século XIX, foi porque o Lincoln aboliu a escravidão, e quando ele aboliu a escravidão, o que aconteceu? As colônias do Sul perderam a principal mão de obra. Os fazendeiros, principalmente nas plantações de algodão. Isso fez com que estados como Texas, Geórgia, Alabama ficassem contra, né, os estados do norte, que aí vem Nova York, enfim, Washington próprio, enfim. E uma coisa que ninguém sabe, entendeu? E que esse filme também mostra um pouco, eu gostei disso também, isso eu gostei do filme, que existiu na Guerra Civil Americana estados neutros. Virgínia, Kentucky, Missouri, no caso. Por quê? Missouri, que é o nome do estado. Por quê? Porque haviam pessoas que eram a favor da secessão americana, né, no filme, aliás, na história, eram a favor dos estados do Sul, e outros que eram a favor do estado do Norte dentro desses estados. Então, eles ficaram neutros, em um dado momento foram para o lado da União, etc., enfim. Mas eram aqueles estados que faziam a fronteira do Norte com o Sul, sabe? Isso também é uma outra diferença. A guerra civil do filme é leste contra oeste. Nessa,
na história é sul contra, sabe, norte. Então, o filme tem esses elementos de ficção. E também alguns elementos que a gente pode destacar. Eu acredito, eu acho, sabe, sinceramente, que é um filme interessante nesse sentido, de chocar um pouco a população americana e ver que, olha, vocês estão divididos, vocês são pessoas divididas e é possível isso acontecer, sabe? Dentro da ficção é possível. E realmente é possível ter uma guerra civil nos Estados Unidos. Provável, pelas razões que o filme dá, não é. Por narrativa, não acredito. Por questão de desinformação, não acredito mesmo que seja possível. Agora, por exemplo, aí o cara me pergunta assim, pessoa, peraí, mas nos Estados Unidos tem estado que gostaria de se separar dos Estados Unidos, do país? Ao longo da história existe, como eu falei da Guerra Civil, e recentemente existe também. O Texas é um exemplo. O Texas tem um movimento chamado Texit, baseado no Brexit, que quer transformar o Texas em um estado independente. E esses movimentos surgem geralmente quando o presidente democrata ganha. Por isso que eu falei, Califórnia e Texas se unirem é muito difícil. Um é democrata e o outro é republicano. Mas existe esse movimento no Texas, sim. Texit, sabe? Então, não é uma coisa também absurda você pensar que pode existir um conflito de secessão nos Estados Unidos. A ficção é assim mesmo, a ficção é exagerada e tal, não sei o quê. É isso mesmo. Acho interessante a proposta do filme, mas eu não acho que o que ele apresenta como o motivo da guerra civil seja válido. E só para complementar uma coisa interessante, eu estava conversando até com um colega esses dias, colega não, perdão, uma pessoa, colega de colega, e ele me falando assim, a prova de que os Estados Unidos é um país melhor que o nosso, né, é que os Estados Unidos teve guerra civil, ou seja, o povo luta a ponto até luta contra a injustiça, a ponto até de romper com o próprio país. Aí eu olhei assim e falei, querido, se esse fator, ter guerra civil, demonstra patriotismo nesse ponto, sabe? Então o Brasil era para ser muito melhor, porque o Brasil que mais teve foi guerra civil, sabe? E o cara, como assim? No que guerra civil toma? Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, Revolta Farroupilha, vamos lá, Revolução de 1932 contra Getúlio Vargas, mas Guerra dos Canudos. Guerra de Canudos. O que mais teve foi Guerra Civil. Então, é os comentários que a gente vê, né? Enfim, como se Guerra Civil fosse algo bom. Dividir um país a esse ponto, eu acho que não é muito bom, não. Opinião minha. Mas, enfim. Então, esse é meu comentário sobre o filme, Gabs. Eu achei ele bom na perspectiva de chocar, mas eu não acho ele realista no que ele está falando, que foi que aconteceu para dividir o país. É possível que aconteça uma guerra civil? Essa é a pergunta. Os Estados Unidos estão caminhando para isso? Cara, os Estados Unidos estão caminhando para uma divisão muito grande. Já há uma divisão muito grande, entendeu? Mas e disputas de política, de poder e tudo mais. Mas eu acho que para uma guerra civil é preciso mais do que isso. É preciso uma grande crise econômica. E eu acho que uma crise econômica que gere uma crise política. Pelo menos a história sempre mostrou assim, entendeu? A única coisa que eu acho que é capaz, e isso nos Estados Unidos não acontece, mas em termos sociais, de narrativa, né, e política, que é capaz de fazer uma guerra civil, é uma coisa chamada religião contra religião. Muçulmano contra católico. Por isso que eu acho que a França é muito mais próxima de ter uma guerra civil do que os Estados Unidos. Porque lá existe uma divisão séria de religião. A minha questão não é progressista contra conservador, só na França. Existe uma divisão séria de cristãos e muçulmanos. Aí sim, aí que é possível. Mesmo que o país estivesse hiper bem, essas divisões religiosas é que podem causar um problema sério, sabe? Então, não vejo dessa forma. Então, o filme é interessante por chocar, mas ele não é realista no que ele fala que pode, né, ser o causador de uma guerra civil. Vai lá, Gabs, o que você tem a comentar? Eu trouxe algumas coisas aqui, alguns pontos. Bom, o filme Guerra Civil, 2024, dirigido por Alex Garland e estrelado por Wagner Moura, utiliza um cenário distópico para refletir sobre temas profundos de geopolítica, polarização extrema e o papel da imprensa. Ao invés de se concentrar em causas partidárias específicas, o longa imagina os Estados Unidos, a maior potência global,
mergulhados em um conflito interno, o que transforma a dinâmica de poder mundial. Bom, trazer a guerra para casa, a crítica à intervenção externa. O filme inverte a lógica geopolítica habitual. Imagens de destruição, campos de refugiados e crimes de guerra, frequentemente associados por americanos a conflitos no Oriente Médio ou no leste europeu, são trazidas para o território dos Estados Unidos. Isso funciona como um alerta sobre a fragilidade das democracias, sugerindo que nenhum país está imune ao caos se a polarização escalar. Nova aliança geopolítica interna. O filme cria uma aliança improvável e contra-intuitiva. No caso, Texas, republicano, Califórnia, democrata, como você já elucidou bem essa questão sobre o filme. Unem forças contra o governo federal, formado as forças ocidentais, Resting Force. Essa união sugere que, no ápice do conflito, as diferenças ideológicas locais são superadas pelo objetivo comum de derrubar um autoritarismo central. No caso, como a polarização é uma ameaça global no filme. O diretor Alex Garland afirmou que o filme é um alerta sobre o extremismo que não é exclusivo dos Estados Unidos, mas um fenômeno global. A falta de explicações claras sobre o início da guerra enfatiza que o foco não é quem está certo, mas sim o custo humano da violência extrema, quando o diálogo cessa. E, por fim, o papel da imprensa em conflitos, como o filme bem trata. Os protagonistas são jornalistas tentando documentar a queda de Washington. O filme destaca a importância de um jornalismo objetivo em tempos de desinformação, onde os limites entre o certo e errado são apagados pela guerra. O que a gente mais vê aí, muitas das vezes, é o trabalho disfuncional da grande mídia. E por aqui eu encerro meu breve apanhado. Beleza. É aquela coisa que eu te falei, né? Ele é um filme, assim, que é interessante por trazer essa questão, né? Que os Estados Unidos, o ser humano pode, nesse caso, criar um conflito interno, mas as razões que ele traz eu não acredito. Sinceramente, eu não creio que a desinformação seja capaz de criar uma guerra civil. Não creio. É opinião minha. Ela é capaz de criar problemas, mas não criar uma guerra civil. A prensa, enfim, o papel do... Não acredito que jornalismo, não. Tem que ter uma coisa muito concreta nesse ponto. As pessoas têm que sentir na pele, vamos dizer assim. Uma crise econômica. A gente tem que parar para pensar que a geopolítica gira em torno de narrativas em si, né? Então, se uma narrativa bem empregada se sustentar até o fim a tal ponto de criar dois arques inimigos dentro de um Estado, mas a polarização seria o caminho. Mas o que é uma narrativa bem empregada, no caso? É tipo, por exemplo, pegar um problema real e mentir sobre ele. É isso que eu estou falando. A coisa tem que ser muito concreta. Isso é uma desinformação. Isso é uma desinformação. Mas eu acho que precisa ter... É porque o filme não apresenta isso. Ele não apresenta uma coisa concreta que fez os dois estados... Mas não é impossível de se criar uma guerra civil por meio de narrativas ou desinformação. Mas ela precisa... Ok, mas ela precisa de uma coisa concreta. Ela precisa por exemplo, ela precisa de uma crise econômica. Ela precisa, por exemplo, eu chego aqui e digo que há pessoas que estão morrendo porque, sei lá, porque o governo contaminou a água, sabe? De propósito. Isso é uma narrativa. Beleza, mas tem que haver o quê? Pessoas morrendo porque beberam água. Tá entendendo? Não necessariamente porque o governo fez isso, mas tem que ter uma pessoa
morrendo porque bebeu água. Tem que ter algo Não, mas aí concreto. você pode suplantar uma narrativa. Não acredito. Você trouxe a água que mata, mas aí você Eu- pode utilizar um jornalista ou uma mídia, um canal de imprensa e botar lá, ó, bota aí que as pessoas estão morrendo por água. Não, Tudo é mas possível. eu não acredito que a ponto de ter uma guerra civil tem que ter algo concreto, isso que eu estou dizendo. Não pode ser, por exemplo, porque eu acho que aí existe também a verdade no caso. Então, e aí viram guerra de narrativas e tudo mais, mas eu acho que, por exemplo, o caso do nazismo. O nazismo chega ao poder, entendeu? Mas o nazismo chega ao poder mentindo? Sim, contando várias mentiras, botando culpa no judeu por tudo. Mas havia ali o quê? Uma crise econômica. Havia ali, por exemplo, a crise de 29. E aí o nazismo usa disso para contar suas mentiras, entendeu? É isso que eu acho. Eu acho que tem que ter um problema real, sabe? E que um oportunista, né, um vagabundo, alguma coisa, use disso para poder implantar sua narrativa, entendeu? A narrativa, para mim, é criada com base em problemas reais, tá entendendo? A maioria delas, porque senão não pega, pô. Se não tem, por exemplo, eu tô dizendo que o céu é azul, entendeu? E o outro diz que o céu é verde. Se o céu for verde, se o céu for azul, o que tem céu verde não pega a narrativa. Porque tá todo mundo Então, uma olhando boa para mentira, ela usa um pouco da verdade e um pouco da mentira. E Então, junto. então, Tanto que tem um exatamente. livro que trata sobre isso, Meias Verdades e Velhas Mentiras. Uhum. É um livro de um ex-general da União Soviética, onde ali ele explica como que a União Soviética elucidou muito bem, fazendo o trabalho da desinformácia, no Uhum. caso, a desinformação. Então, mas Então, não só a existe uma desinformação. mentira assim totalmente. Tem a verdade e tem a mentira. E É junto. você. Então, é isso que eu tô falando. A desinformação por desinformação, como o filme coloca, né? Que foi uma guerra de informações entre ambos que gerou isso. Ele não especifica isso, entendeu? O que foi? O que um falou do outro, entendeu? Sabe? Porque, para mim, tem que ter um fator concreto que o filme não explorou. Essa que é a crítica que eu fiz ao filme. Tá entendendo? Tem que haver alguma verdade. Tá entendendo? Mesmo que você use a verdade para mentir. É esse que é o ponto. Tá entendendo? Sim. Então, não explora isso. Ele só fala que é a desinformação. Ok, desinformação é um instrumento, sabe? Mas qual é o fato? Qual é o problema, sabe? Tipo, o Califórnia e Texas disseram que o Washington está matando pessoas. O Washington disse que Califórnia e Texas estão, sei lá, expulsando pessoas. Tem que ter um fato concreto, tem que ter alguma coisa que ocasionou. Tá entendendo? E aí você usa a Pode desinformação ser nisso. crise interna mesmo. Ah, eu não acredito. Pode ter sido um Crise racha. política, Tudo é possível. uma crise política para cheirar uma guerra civil, uma crise política só, eu não creio. Eu Cara, sou a gente bem. está falando de ficção, né? Então, Tudo bem, mas é isso que eu tô falando. A ficção, sabe? Mas é isso que eu tô falando. O que eu acho elemento de ficção é isso. A crise política gerar. A crise religiosa, eu acredito. Uma crise política, tipo, Estado que tá pau da vida com o governo, etc., gerar isso. Não creio, não creio. Que nem no aquele. caso também, eles aproveitaram que há um movimento separatista dentro dos Estados Unidos e eles resolveram, sei lá, de repente dar um enfoque, pegar nisso, não, Mas vamos criar aí, um cenário onde a narrativa. separatistas dos Estados Unidos estão querendo fazer isso, não, Ok. não, não. Mas o movimento separatista do Texas não é só por patriotismo. Aliás, a principal razão não é essa. É porque o Texas tem as principais bacias de petróleo nos Estados Unidos. Entendeu? E aí os caras argumentam o seguinte: nós estamos pagando uma grana violenta para a União e não fica nada para o Texas. Isso é um fator problemático que gera narrativas. Não é bem assim também. Aí a União fala, não, mas o Texas recebe tanto. Isso, mas dentro de um problema, de um fato real. De fato, as maiores bacias de petróleo dos Estados Unidos são no Texas. Entendeu? E ele paga bastante coisa para a União por isso. É um fato. Só que aí gera as narrativas, entendeu? Sabe? E o filme não estabelece isso. Enfim, galera, debate bom. Bom domingo para todo mundo. Se você curtiu, quer completar alguma coisa, Gabs? Não, tá de boa. Se curtiu esse vídeo, deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E até próximo quinta-feira, que nós teremos mais uma live. E estamos sempre atentos aqui ao Poder Global. Se tiver uma notícia ou alguma coisa ao vivo,
entendeu? A gente chega e tem aqui, vamos chegando com tudo, né? E vamos que vamos. Beleza, galera. Valeu, falou. Valeu, galera. Bom final de semana, né? Resto de final de semana. E até quinta-feira. Deixar o like, ativar o sininho, curtir o canal, deixar seu comentário e dê sugestões do que você prefere na próxima Entretenimento Geopolítica. Deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário. Valeu! Valeu! Falou! Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.